Muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje mais um vídeo oferecimento dos nossos amigos da Pirovani Import. Nosso objetivo é contar para vocês um pouquinho mais sobre a versão intermediária do Macan, o Macan S. Esse carro está em estoque deles, eles nos cederam cordialmente para fazer uma gravação para explicar dessa versão do carro, porque todo mundo foca tanto na versão de entrada ou nas versões Turbo ou GTS, quando o ponto doce da gama de produtos pode estar aqui. Então, seguinte, esse vídeo a gente vai levar vocês para dar uma volta com o carro, explicar como é que o carro é dinamicamente e depois a gente vai parar e vai mostrar em detalhes, em primeira pessoa, tudo o que vocês precisam saber para comprar um Macanzinho S desse daqui. Bom, muito bem-vindos ao Macan S 2015, né? Em 2015, quando esse carro chegou no mercado, eram três versões: a de entrada 2.0, a intermediária S e a turbo topo de linha, certo? Como um clássico Porsche, ignição dada com a mão esquerda do lado esquerdo. Sim, a Porsche é muito ligada em fazer com que vocês tenham toda a experiência e o pedigree. Isso é o fato mesmo na versão de entrada. Bom, motor 3.0 V6, 340 cavalos, 47 kg de torque, 0 a 100 em 5,4 segundos, máxima de 254 km/h. Mas a real é o seguinte: o Macan S, meus amigos, ele é um produto que tem o pedigree da marca, que tem um pouco dessa esportividade, mas ele é o seu carro do dia a dia. E hoje a gente vai conversar como é que é andar com esse carro numa convivência normal. Começar pela suspensão. Esse carro tem molas pneumáticas, ou seja, existem bolsas, tanto é que é por isso que esse carro inclusive tem ajustes de altura para suspensão. Mas eu sempre falei, eu tenho uma experiência muito vasta com esses carros, gosto. Na garagem da minha família nós temos uma versão turbo desse carro e é um carro brilhante. Brilhante por quê? Porque essencialmente quando você compra um Macan, você tem uma certa praticidade do utilitário, do carro um pouco mais alto, do centro de gravidade um pouquinho mais deslocado, aquela visibilidade que especialmente o pessoal do sexo feminino adora. E isso facilita. Quer dizer que você pode passar em lombada, buraco à vontade? Não, não. Você tem que ter carinho, tá? Mas a vida é mais simples, é mais doce. Você não tem problema com lombada, com valeta, basta trafegar com uma pessoa civilizada que a vida vai ser tranquila. É por isso que as pessoas gostam tanto desses carros. Por isso, inclusive, hoje, proporcionalmente ao tempo de vida, o Macan é o produto mais vendido pela Porsche. Mas como um carro que vai ser usado todo dia, ele tem que ter conforto, certo? Eu sei que vocês querem saber da parte esportiva e eu vou contar ela para vocês. Mas ó, pegamos uma rua que a gente gosta aqui nos testes que a gente faz, que ela é típica rua de São Paulo. Hiper mal asfaltada, cheia de buracos, cheia de remendo, inclusive com lombadas. E assim, o Macan é macio, o Macan S é macio, tá? Eu digo para vocês que o produto mais duro na gama é, sem sombra de dúvidas, o Macan GTS, até mais do que o Turbo. E o Macan S tem essa vocação mais despojada, né? Mais de uma convivência diária. Como vocês podem ver, como todo utilitário um pouco mais alto, ele chacoalha um pouquinho, mas não há nenhum barulho, não há nenhum sacolejo, não tem um barulhinho de cabine, aquela qualidade de construção simplesmente invejável quando o assunto é Porsche, né? Volante completamente revestido em couro, assim, usando nessa circunstância, obviamente, assistência completamente elétrica. E até que me surpreendeu, eu achei que ele fosse ser até um pouquinho mais leve. É leve, mas, por exemplo, comparativamente ao que acontece com Audi, com Mercedes e com BMW nessas circunstâncias, o volante da Macan tem um pouquinho mais de pegada, né? Mas vocês podem ver, é um carro gostoso de conviver, né? Como um carro moderno, 2015 já é uma era que, mesmo que tenha havido atualizações de central de multimídia e tudo mais, o carro não fica a desejar em nada, né? A tela é completamente touch. Você tem funcionalidade para o seu telefone, você tem como ter diferentes fontes de mídia para o seu rádio, ou seja, vai ligar um Spotify ou vai plugar teu playlist do iPod aqui, é tudo tranquilaço. GPS com navegação integrada. Uma coisa muito intrigante é o seguinte, né? Todos os ajustes desse carro são automáticos. Banco de passageiro, banco de motorista, que é uma coisa que a gente não vê na versão de entrada. Por que eu estou ressaltando tanto isso para todos vocês que me assistem? Porque muitas vezes você acaba olhando para um produto, eu vou comprar uma Macanzinho de entrada, e acaba passando meio reto nesse aqui. A realidade é que no pacote, no conjunto geral da obra, o Macan S é um produto superior. São basicamente 100 cavalos a mais em cima da versão de entrada.
13 kg a mais de torque. Mas a parte mais legal quando você compra uma Macan está justamente no fato dela te divertir. Sim, esse é o SUV de categoria assim de entrada, a meu ver, que menos tem comportamento de SUV. Ou seja, você que quer um carro alto, quer um pouquinho da praticidade e utilidade dele, mas ao mesmo tempo não quer se sentir a bordo de um caminhão, o Macan, na minha opinião, ele não tem personalidade de carro utilitário. Ele tem exatamente o feeling de um hatchback apimentado. Então vamos lá. Modo Sport ligado. Vou colocar a suspensão no modo mais rígido, Sport Plus. E vamos ver, afinal de contas, eu tenho um câmbio PDK, né? E essa é a coisa mais deliciosa. Isso, teu motor 4 cilindros não entrega, amigo. E é essa que é a parte mais legal. É assustador como esse carro é capaz de entreter nesse aspecto. Você não esperaria isso. É um pacote muito bom mesmo. Ou seja, é um carro muito difícil de você achar defeito. Brincar com o PDK é o que eu falo, é o benchmark de categoria. O ZF8 é um câmbio assim fenomenal, mas o PDK é demais, gente. E o que ele aponta não é possível, entendeu? Eu diria assim, é um handling muito parecido com aquele que a gente tem, por exemplo, de um Golf GTI. Obviamente você sente a dimensão, esse carro ele é pesado, ele tem quase 1.850 quilos mais ou menos. Mas assim, não é aquele carro, ele se comporta bem pro carro que ele é. Não, ele comporta bem per se. Dinamicamente, o Macan é uma aula. Ele é altamente elogiado. Atualmente o Macan acabou de ser atualizado. O futuro dessa plataforma possivelmente será eletrificado. Mas até lá, tá querendo comprar uma 2.0? Poxa vida, pra que você vai comprar 2.0 quando vocês podem comprar uma S dessa por um preço muito parecido? No descritivo desse vídeo tem o link para o anúncio do carro. Tá interessado? Não deixe de procurar lá com os nossos amigos da Pirovani Import. Bom, agora chegou o momento de levar vocês para conhecer em primeira pessoa tudo que esse carro tem para oferecer. Bora lá! Vocês já se perguntaram quanto custa a cotação de seguro de um Macan S 2015 como esse? Aí na tela vocês podem ver a cotação feita pelos nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros. Quando o assunto é seguro e o APC, não deixe de consultá-los. Preços imbatíveis e serviço muito bacana. Como é que o Macan S se insere na escala de produtos da Porsche? A grande diferença é justamente o bloco, o motor, né? O motor já é um 3.0, 6 cilindros, turbinado. Mas bom, para falarmos de motor, vamos abrir justamente o capô do carro. Como é que a gente abre o nosso Macan? A chave é no clássico estilo tradicional, mais recente. Esse produto que vocês estão vendo ela é 2015, então já tem todas as amenidades e modernidades da última geração Porsche. Essa unidade não é blindada, tá, meus amigos? Então a gente aperta aqui, puxa, e aí a gente tem acesso ao coração do Macan S. Essa é a principal diferença deste carro para um Macan 2.0, Macan de entrada. Aí está o coração. E bom, este 3.0 V6, ele responde por 340 cavalos e 47 kg de torque. 0 a 100 é feito na casa dos 5 segundos,4 e esse carro atinge a máxima de 254 km/h. É um desempenho notoriamente mais vitaminado do que aquele da versão de entrada. Bom, vamos lá para dentro da cabine do Macan para mostrar para vocês um pouquinho mais algumas relevantes diferenças. Esse motor 3.0, ele equipa tanto as versões S quanto GTS.
O Macan Turbo, nessa época, nesse primeiro facelift, né, nessa primeira geração do Macan, usa um 3.6, também 6 cilindros biturbo, tá? Mas vamos lá para dentro. Uma das grandes coisas desse carro é que ele tem um pacote de opcionais mais recheado do que a versão de entrada. Por exemplo, a possibilidade de ajustes automáticos do banco, né? Você tem como ajustar justamente a parte do apoio da parte anterior das coxas, você tem toda a parte de apoios customizáveis para a lombar, parte superior da coluna através dessa rodela e obviamente ajustes completamente automáticos. Uma coisa muito interessante também nessa parte ergonômica é que o Macan S ele tem o ajuste de coluna de direção completamente automático. Isso faz uma diferença, né? Já que você está comprando um carro premium, nada mais legal do que você ter todo o mimo de um carro premium. Uma outra coisa muito bacana que é uma ausência hiper sentida dentro do Macan de entrada. Este carro também no banco do passageiro tem as mesmas possibilidades de ajustes de banco eletrônicos. Ou seja, parte anterior da coxa, todo o apoio das costas aqui nessa rodela. Impecavelmente bem mantido o carro. Vamos lá para dentro. Né? A ignição tem que ser dada da maneira correta, ou seja, sua chave na mão esquerda, você vira aqui. E uma das coisas mais legais, é até um pouquinho sutil para vocês que estão assistindo, né? Mas o fato de você ter um motor com um pouco mais de pedigree esportivo faz uma diferença mesmo. O carro parece um pouquinho mais especial para você que é um motorista. E o mais engraçado, muitas vezes as pessoas estão olhando para uma Macan 2.0, um pouquinho mais nova, aí aparece um carro desse aqui. E você tem realmente, aqui não há nada que foi poupado. O carro é extremamente complexo. Ele é bem completinho mesmo, não deixa nada a desejar. Caixa de câmbio, PDK de 7 marchas, sim, dupla embreagem no melhor estilo Porsche, tá? Dinamicamente você tem como configurar e ajustar o carro em alguns parâmetros. Nós temos a possibilidade de selecionar o modo esportivo, que vai dar respostas mais afiadas de acelerador, o câmbio, todo o mapeamento do carro vai ficar mais agressivo. Aí nós temos também a possibilidade de configurar a rigidez dos amortecedores em 2 níveis. São 2 botõezinhos aqui que não sei se vocês conseguem ver. Basicamente o carro tem os ajustes, né, normal, aí você seleciona uma vez Sport e o Sport Plus. Certo? Temos o ajuste do controle de tração, né? Você também, como esse carro tem molas pneumáticas, você pode ajustar a altura dele com relação ao solo para facilitar algum terreno mais acidentado e tudo mais. Em termos de PCM, né? Essa PCM, meus amigos, ela é basicamente bem completinha. Obviamente a única coisa que você vai perder aqui em relação vai ser justamente aos atuais modelos 2019 para cima, 18 para cima. É a mesma central que a gente vê nos modelos 718. Nós temos acesso a rádio, fontes de mídia, telefonia via Bluetooth, né? Você pode atender ou encerrar chamadas, parear o telefone aqui. Nós temos o mapa, temos também inclusive o próprio GPS. E obviamente, como mando figurino, nós temos o menu do carro, que te dá informações sobre o carro, tá? Todos os ajustes de ar-condicionado eletrônicos, né? Você seleciona aqui a temperatura, aqui a ventilação, aqui para onde você quer que o ar vá. Este carro, inclusive, tem tecnologia Start-Stop. Se você for fazer um tráfego em condições mais esburacadas, você tem justamente a opção de selecionar aqui e o seu Macan vai ser capaz de trafegar off-road. Obviamente, não me espera, ele é um carro com uma vocação um pouquinho mais urbana, mas ele não vai fazer feio, com uma proposta um pouquinho mais fora de estrada, tá? E aí, bom, você tem esse computadorzinho de bordo aqui que muitos perguntam como é que eu vejo as informações imprescindíveis do carro e tal. E é justamente essa rodela aqui que a gente tem, conforme você gira ela, você alterna o que você pode ver. Então você pode ver rádio, você pode ver temperatura da água, temperatura do óleo,
Isso é demais, né? É um Macan S, gente. Não precisava dar tanta essa informação, mas ele dá. E a pressão da turbina, né? Aqui você tem, por exemplo, como saber qual que é a repartição de tração entre eixo dianteiro e traseiro, computadorzinho de bordo, navegação e o mapa, certo? E aí nós temos um clássico figurino Porsche, o contagiros no meio com o velocímetro embaixo, à esquerda justamente o velocímetro analógico com a última informação de viagem e a quilometragem do carro, tá? Ela tem rebatimento de retrovisor, porque afinal de contas o retrovisor dela é bem grandão, então isso facilita muito entrada e saída, você tem uma vaguinha apertada aí. A sonorização da cabine, conjunto Bose, clássico figurino Porsche. Aqui em cima, meus amigos, nós temos também todos os comandos, por exemplo, do teto solar. Esse carro ele tem um teto solar completamente panorâmico. E aí você pergunta, mas isso aqui fica ameaçando o dia inteiro? Não. Você pode selecionar aqui, e olha que legal. E muito bem construído, né? O over-engineering da Porsche. Notem a cor do revestimento, justamente na cor do interior do carro, né? Ou seja, passa uma impressão bem de refino. E o mais legal é isso é uma tela térmica, ou seja, não vai esquentar o seu coco. Aqui nós temos as iluminações de cabine. Bom, vamos lá para o banco traseiro para mostrar um pouco mais do que é um Macan, certo? Porque é o seguinte, esse carro ele se tornou um líder de vendas para a Porsche. Se não me engano, hoje os modelos Macan são os produtos mais vendidos mundialmente, tá? Proporcionalmente ao tempo de vida, né? Acho que no total agregado geral o Cayenne ainda é o produto mais vendido e mais fabricado até hoje. Mas a questão é a seguinte, ele é um produto um pouquinho menor que a Cayenne. E isso se reflete realmente na questão da proposta um pouco utilitária e espaçosa do carro. O que eu gosto muito a bordo desses carros é como a qualidade de construção deles é boa. Tudo é sólido, parece caro, tudo parece bem construído. A ausência notável em relação a uma versão GTS ou uma Turbo. Tal. Você tem um revestimento total em couro aqui nas versões mais acima. E obviamente as colunas às vezes tem revestimento em couro ou alcantara, mas não é nada que prejudique, não é nada que penalize o carro, a meu ver. Tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o banco traseiro. Bom, como vocês podem ver, quando o assunto é o banco traseiro, há espaço suficiente para dois adultos, tá? O banco, inclusive, está na minha posição. Lembrando a todos vocês que eu tenho 1,87 m de altura. Não tem muito mais para contar a história aqui, tá? Mas é confortável, é espaçoso, você consegue fazer uma viagem. Acho que o maior pecado aqui do banco traseiro do Macan é esse caimento aqui da coluna C. Realmente pega um pouquinho na cabeça, mas mesmo com o teto solar, confesso para vocês que não é uma experiência completamente desagradável. É um carro muito bacana, né? É um carro muito legal de estar dentro, entendeu? Você realmente tem aquela sensação de que comprou um produto premium. Tá? Especialmente no mercado seminovo, esses carros acabam tendo uma proposta de preço muito interessante. E olha, vou te falar, o pessoal foca muito no Macan de entrada e esquece do Macan S. Por exemplo, outra distinção do Macan S para o Macan de entrada, o design das rodas. Você tem esse design exclusivo do Macan S. Obviamente, o Macan S, como ele tem uma aptidão um pouquinho mais esportiva, o que ele tem? Ele tem essas ponteiras duplas de cada lado da carroceria e o próprio escape tem um ronco muito mais emocional, né? É muito interessante mesmo, meus amigos. Bom, esse é, meus amigos, o Macan S. Todos os detalhes em primeira pessoa.